judeus nunca destruíram aquilo que era sagrado para eles. Ao ponto de que a Arca da Aliança, até hoje, nós não sabemos qual é a legítima. Tem 7 arcas da Aliança. Uma delas é a verdadeira, mas ela nunca foi destruída. Ela nunca foi. Então... Então você sabe que foi arrebatada? Não. Era que como se queria proteger a arca, então foram feitos réplicas, né? Então, o rabino afirmou que os judeus destruíam imagens. Isso não é verdade, porque senão teriam que ter destruído também as imagens que tem na Arca da Aliança. Isso nunca aconteceu. E você já conferiu Coríntios 10, 20? Não. Coríntios 10, versículo 20. Rabino, toda a imagem daquilo que significa Deus, toda a imagem daquilo que significa Deus, ela é carregada daquilo que os judeus antigamente diziam prostituição do povo. Então, quando havia uma imagem de um Deus, então eles diziam que o povo se prostituía com outros deuses. Por isso, a definição de imagem, tanto para o Novo Testamento, é tratado como demônios. Um demônio. É tratado como divindades que prostituem Demonial. o povo de Deus. Uhum. Mas, quando nós falamos da imagem dos santos, quando nós mostramos a fé a partir dessa realidade, não tem nada a ver com essas imagens que prostituíam o povo de Deus. Que destruíam a fé do povo judeu. E por que hoje eles fazem aquelas imagens sem de vela em volta? É significado o quê? Vamos lá. É necessário eu dar um passo... Deuses? Não. Não? Calma lá. Então não precisa de vela? Não. Vamos lá. Vamos começar pelo Antigo Testamento, profeta Eliseu. O profeta Eliseu, quando morreu, né, os seus restos mortais tocaram em uma pessoa que estava morta. Ele voltou à vida. Nós temos os primeiros cristãos, Rabino, que eles tinham devoção pela relíquia dos santos. Eu vou citar para o senhor, por exemplo, que São Policarpo, quando ele foi martirizado, os restos mortais deles foram requeridos pelos cristãos e os romanos não queriam ceder os restos mortais porque era uma pessoa tão considerada pelo povo romano e tão querido pelos cristãos, porque ele era bispo, né? Que eles achavam, os romanos, por não entender o que era adoração e o que era veneração, achavam que os cristãos iriam adorar os restos mortais dele. Então tem uma diferença lascada. Tem. E daí, o que aconteceu? Os cristãos escreveram, né? Está lá nos historiadores romanos, que os romanos ignoram que nós jamais poderíamos adorar a outro que não fosse Jesus Cristo. Porque a ele é o único a quem devemos adorar enquanto cristãos. Porém, as relíquias dos nossos santos, eles citam isso, os historiadores romanos trazem. As relíquias de nossos santos são para nós motivo de grande alegria e de grande empenho. São mais valiosos do que o ouro mais fino. Está nos historiadores cristãos. E a eles devemos reverência. Então, a reverência que nós temos aos santos não pode jamais ser confundido com adoração, porque os primeiros cristãos deixaram isso escrito de forma muito clara. Santo Agostinho também vai relatar o transporte de relíquias de santos, aonde cegos ficaram curados por tocar nas relíquias dos santos. Então, as relíquias... E hoje acontece isso? Hoje nós temos relíquias em muitas igrejas. Por exemplo, Catedral de Curitiba, da nossa arquidiocese, tem relíquias, várias igrejas. Inclusive, a minha igreja, a paróquia onde eu moro, lá no Tatuquara,
tem relíquia de um pedaço de osso de Santa Rita de Cássia. Então, essas relíquias trazem para nós de forma clara um grande tesouro que é as pessoas que testemunharam com sua vida a fé, que testemunharam com sua vida, com a sua história, e elas foram fonte de inúmeras bênçãos ao povo de Deus. Então, as nossas relíquias, os nossos santos, nós não os adoramos, jamais vamos agora por que eles carregam prestar um culto. Prestar um culto não quer dizer culto de adoração. Então, quando eu acendo uma vela para mostrar que eu estou em um momento de oração, porque o que lembra uma vela? Quando eu acendo uma vela, eu inicio um culto, eu inicio uma oração ali. Eu me coloco em uma atitude de fé. Por isso, vela significa fé. Atitude de fé. Atitude de fé, aonde eu abro uma oração. Muitos católicos que têm dúvida, tem muita gente que faz, às vezes, uma coisa tradicional, costume religioso. Tem muita coisa que é costume religioso. É interessante você saber o que você está fazendo. Como o nosso podcast é bem ou mal, é um aprendizado para mim, começando por mim. Num todo, aqui, especial para você que está nos assistindo. Tá aí a explicação da fé, da vela. Como é que é? Atitude, fé. Quando eu acendo uma vela, eu estou abrindo uma oração, um princípio de oração. A acender a vela, eu estou colocando a minha fé em prática. Entendo. Por isso que é um símbolo de fé. Então, toda vez que a igreja ou qualquer fiel vai acender uma vela para fazer uma oração, quer dizer, eu estou colocando a minha fé em prática. Então, é um símbolo de fé. Maravilha. O Rabino tem uma pergunta para fazer. Vamos mandar um abraço aí para Marli Santana. Ô, Marli, quanto tempo? Vitor Moraes. Vitão. Ô, Vitão, um abraço, meu querido. Irineu, nem vamos falar nada do nosso 13, 14 anos, né? Nossa diversão, né? Adolescente. Você me levar para perdição. Ainda bem que nós tudo se salvemos, né? Aquele abraço, meu querido Irineu. Davi, André. Davi, como é que tá aí no Boqueirão, cara? Barbaridade, hein? Só volta dia 3. Um abraço, Davi. Zilda, amém, obrigado, Zilda. A Evinha fez uma pergunta aqui. Ela falou no caso do bezerro de ouro. Foi explicado, né? Milton explicou e tal. A gente não adora imagem, somente respeita. Maria, inclusive, a mãe de Jesus, querendo ou não. É mesmo, daqui a pouco o Milton vai falar um pouco sobre Maria. O bezerro de ouro, eles inventaram para adorar. Isso mesmo, por isso que o Milton falou que foi moído no martelo. Lourenço Azevedo está assistindo, obrigado, Lourenço. Aquele abraço, gente. Então, Rabino, falar com a sua palavra. Uma pergunta para o nosso amigo? Abre o coração. Daqui a pouco é eu que vou começar a perguntar para os dois. Primeiro, porque eu viajei para a Europa, viajei junto com um padre. Um cara, gostei muito dele. Você foi para a Europa e deu certo, você viajou com um padre. Muito educado. O catolicismo não concorda com o espiritismo nem o terreiro de macumba, essas coisas erradas, não é isso? Sim. E por que o que tem lá tem na Igreja Católica? Vamos lá. Talvez... Todas as imagens, tudo tem lá. O que tem lá tem na Igreja Católica. Vamos lá, algumas coisas que a gente precisa entender, Rabino. Bom, primeiro, Deuteronômio proíbe a invocação de mortos. E o que os espíritas fazem é a invocação de mortos. Pois bem, também no Novo Testamento, nós temos dito por São Paulo Apóstolo que nós morreremos uma única vez e já ressuscitaremos para o juízo. E não é aquilo que é ensinado pelos espíritas. Então, a fé católica ela é contrário na essência, porque Cristo morreu uma única vez e ressuscitou uma única vez, e ele garante a nós, através de Paulo, que nós nascemos uma única vez e morremos uma única vez, e virá o julgamento de Cristo para nós. Agora,
Nós temos, em muitos casos, em terreiros de macumba, em tantos outros lugares, nas religiões afros, esculturas de imagens de santos. Mas isso não significa para eles que aquela imagem é aquilo que significa para nós católicos. Por quê? Quando eles vinham da África, então os senhores que eram católicos davam imagens e diziam, olha, esse aqui é São Jorge, essa daqui é Nossa Senhora, enfim. E eles, para enganar os católicos, pegavam aquelas imagens e davam outro significado das suas divindades, né, da sua religião para aquilo. Então, um São Jorge, quando ele está em um terreiro de macumba, ele não é São Jorge para aqueles que estão lá. É a divindade deles lá. Então, quando nós vamos encontrar essas semelhanças, é necessário conhecer muito a fé deles para saber o que significa. Mas foi uma forma também que eles utilizaram e utilizam às vezes até hoje para enganar alguns católicos que chegam lá. Porque quando o católico chega lá, vê uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, vê uma imagem de São Jorge, ele vai acreditar que aquilo era aquilo. Que tá lá, porque ele conhece como São Jorge. Ele conhece como Nossa Senhora Aparecida. Mas para aqueles que estão lá, que conhecem a fé que está lá, aquilo não é São Jorge, não é Nossa Senhora Aparecida. Então, nós temos como muito presente a fé católica. Ela é diferente, o conceito de fé. Agora eu vou incrementar. No judaísmo também está presente a reencarnação. Eu sei disso. Uhum. Né? Então, lá, pelos motivos da cabala e etc. Então, por exemplo, o princípio de morte católico que nós temos na fé vem de todo o princípio judeu. Porém, para nós católicos, existe uma divisão concreta, que é Cristo morreu e ressuscitou e teremos uma única morte e um único julgamento. Isso é a fé católica. Muito bem. Nesse seguida, eu vou perguntar uma coisa bastante interessante, que eu gostei muito da sua explicação. Está escrito nas vossas Bíblias que no céu não entra carne nem sangue. Como é que Elias não morreu e subiu direto? Bom, Rabino... Ele foi no corpo. Vamos lá. Veja bem, não é a fé católica, ela tem que ser interpretada a partir do magistério da igreja. Então, a Bíblia, ela não é de interpretação livre para nós católicos. Nós não temos só as escrituras, só a escritura. Não, nós temos a interpretação do magistério da igreja, que é a interpretação correta da Bíblia. Católico não interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a igreja. Isso é a fé católica. Então, quando eu olho... A igreja é a instituição que tem vários estudiosos no Vaticano. Não é? Sim. Homem. Sim. Então ela é a igreja. A igreja, através dos bispos do seu magistério, reúne-se e define fé. Então, mas não tem nada diferente aí. A diferença é que a igreja é o ser humano. A igreja é formada por homens. A igreja é formada por homens, não é por anjos. Exato. A igreja você é formada por igreja. homens. Sim. Certo? Mas vamos lá, concretamente. A igreja, ela é formada por homens e nós fazemos uma interpretação da fé e da Bíblia a partir dos nossos pastores. Então, quando nós... homem, né? Sim, homens. Então, a igreja, ela faz uma interpretação de qualquer texto, porque primeiro foi ela que fez a Bíblia. Foi ela quem fez. Não foi Lutero, foi a Igreja Católica que fez a Bíblia. O Lutero e ninguém... né? Então, e Rabino,
O senhor fala mal do senhor mesmo? Depende, né? Se eu errar, É os outros sempre falam. se eu errar, Então imagine se a igreja ia fazer um livro para falar mal dela própria. Pior, verdade. A igreja Verdade. não ia fazer um livro para falar mal dela própria. Então, quando a igreja ela olha qualquer texto bíblico, ela faz a interpretação da fé. Agora, dentro de todos os contextos que estão na Bíblia, né? Eu tô aqui muito à vontade, nem Eu também tô à vontade. com Bíblia tô, né? Tô à vontade. Então veja bem, toda vez que nós nos deparamos com a fé, porque a igreja é sustentáculo da fé, né? A igreja é sustentáculo da fé. Eu só creio na Bíblia porque eu creio antes na igreja. A igreja é sustentáculo da fé, não é a Bíblia, é a igreja. Então, nós católicos, nós temos a Bíblia como um fundamento de fé. Nós vamos ter a vida dos primeiros cristãos, a tradição como magistério, né, concreto de fé. E nós vamos ter a interpretação pela igreja daquilo que está na tradição e na Bíblia. Eu vou dar um exemplo. Nós passamos inúmeros séculos com a igreja podendo mandar matar pessoas. Eu sei. Né? Eu sei. Mas chegou um dia, o magistério se reuniu A igreja e católica disse... matava Sim, muitas, matou muitos. Sim. Nossos irmãos protestantes também mataram muito com as suas inquisições. Também, que a Inquisição não é só católica. Não é só católica, ela também foi evangélica. Os evangélicos também tiveram. Deixa eu entender Mas melhor. chegou... Calma lá, eu preciso responder concretamente o magistério. Verdade. Aí chegou um determinado momento que o magistério da igreja se reuniu e levantou uma questão que está na Bíblia. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então foi entendido a partir dali que a igreja não poderia ter autoridade de vida ou de morte sobre um ser humano. Ela deveria ser promotora da vida. Nós passamos durante muitos séculos acreditando que a vida começava na formação do cérebro de uma pessoa. Mas chegou a ciência para a Igreja Católica, foi a ciência que chegou para a Igreja Católica e disse assim, não, a vida começa na concepção. Quando a igreja teve que responder à ciência, viu que aquilo não tinha nada contrário da fé e o magistério aceitou a argumentação e o magistério determinou como ponto de fé. Apesar de não estar na Bíblia, a igreja aceitou que a vida começa na concepção. Mas é isso aí mesmo. Sim. Aí eu sempre digo, né? Nos dias de hoje que tanta gente quer mudar muita coisa, a gente diz sempre, mude a ciência primeiro que depois a gente avalia, né? Eu, inclusive, eu sou muito a favor da ciência. Sim, eu também. Uhum. A igreja, a fé e a ciência, elas caminham juntos. Ela não caminha separada. Mas vai lá, Hélio. Vamos lá. Gustavinho, me ajude a interpretar aqui. Terreno de macumba é a mesma coisa que a vertente dos evangélicos? É isso? Não, de maneira alguma. Não. Não. Não era assim a pergunta ou não está concordando com ele? Tem louco. Não, é que em relação à pergunta que veio. Oi? Diferença. Uhum. No tempo evangélico. Uhum. Evangélico? Então tá. Uhum. Então dá uma conclusão melhor que daí um deles já responde. Vamos lá. Já captou? Já? Ok. Já peguei. Vamos lá. Nas diversas religiões, Hélio e Rabino, nas diversas religiões que tem o mundo foi composto por várias religiões.
E essas religiões, com os seus cultos, com as suas devoções, com as suas imagens, né? Então, por exemplo, nós temos lá pelo Oriente a figura do Buda, né? Então, você vai nos templos budistas, aquelas imagens dos Budas, enfim. E na África também tem lá várias imagens de deuses, enfim. No Oriente Médio também. Marduk, enfim, a Zerá, e tantas outras imagens que são feitas. Mas aqui, o que ocorreu? Dessas religiões, aonde o cristianismo entrava, ele muitas das vezes ele eliminava essas imagens, né? Então, quando essas imagens eram eliminadas, porque queriam deixar Cristo como centro, né? Mas muitas imagens eram guardadas, né? Esse povo guardou muitas imagens escondidas, né? Dentro da própria cultura judaica, né? Se guardou muitas imagens, porque em algumas regiões do Oriente, o ídolo era uma posse de uma terra, né? Era usado como uma posse. Assim. Então, essa imensa fazenda aqui significava um ídolo, né? Então, se você tivesse aquele ídolo, você era proprietário daquela terra. Associava daquilo ali. Exatamente. Então, quando o cristianismo ele entra, principalmente no Brasil, e ele vai tentar sufocar todas as outras culturas, Pachamama, enfim, que os índios já tinham uma cultura devocional, né? Dos seus deuses, Tupã, enfim, né? Deus Sol, enfim. Então, assim, a cultura judaica, até, por exemplo, o Chile, guarda imensas imagens, ao ponto de que as múmias mais antigas do mundo é do Chile, não é do Egito. Então, a cultura de imagem no Chile é mais antiga do que o Egito. Então, essas situações foram confundidas no meio de muitas religiões, porque nós tivemos muitas religiões que foram absolvendo símbolos, né? E principalmente os escravos vindos enfim, de toda a África foram absolvendo símbolos. Por exemplo, um outro símbolo que nós absolvemos na nossa cultura até hoje, se nós vamos na Bahia, tem os turbantes, né? Esses turbantes são de escravos porque eram escravos que já não eram nem mais adoradores das suas divindades. Eles já tinham sido convertidos ao islamismo lá na África, então eles já usavam aqueles turbantes. Quando eles chegaram aqui, eles não chegaram sem conhecer Jesus Cristo. Eles até, porque... né, eles já sabiam quem era Jesus Cristo. Porém, eles eram ligados à religião muçulmana. E é por isso que até hoje nós temos turbantes, né, ali nos terreiros. Agora, claro que eles foram buscando as suas raízes. Claro que quando eles chegaram aqui, que eles não estavam sob a opressão muçulmana, eles tentaram voltar às suas raízes e os seus cultos. Porém, eles não abandonaram turbantes, enfim, e as suas coisas. Mas aqui eles conseguiram enganar bem os católicos, colocando nos seus terreiros imagens e tantas outras coisas. Por isso que dá essa confusão. Por isso que dá todo esse problema. Maravilha. Gente, hoje está sendo um dos programas mais ricos e não é eu que estou falando. Tá tudo aqui, ó. Não estou conseguindo responder todo mundo. Enquanto vocês estão aí dando as explicações que o povo acha interessante, eu estou tentando ver aqui. Zilda Candeu. Zilda. A Zilda está representando a família Candeu hoje. Emoção, amigo, poder assistir vocês. Que maravilha. Chegou um recado agora há pouco aqui que eu não estou encontrando, perguntando se é possível passar um pouco do horário hoje, que diz que tá legal. Tá por mim, tranquilo. Nossa, mas se quiser amanhecer o dia, vambora. Produtivo, né, Miltinho? Se depender do nosso diretor ali, nós fica hoje e amanhã, mas ele já tem que levar na... Olha lá, já tá saindo caro já a opinião dele. Francisco Coscos, gaiteiro, que me ensinou a tocar guitarra direito. Não deve ser ruim, não ensinou nada. Fica quieto, cara. Lembra, Francisco, há 29 anos atrás que eu pensava que era guitarrista e você me ensinou tudo? Cara, não esqueci, cara. Beijo no coração.
Você ficou rico e a minha riqueza é ter você como amigo. Meu Deus, cara. Se eu acertar na Mega Sena, você vai ser meu gaiteiro de estimação, então. Tem mais aqui. Evo Morales, meu sobrinho Lucas, mas ele parece aquele feioso da Bolívia lá, o presidente da Bolívia. Perdeu as eleições, que eu nunca mais vi. O Evo Morales, tá me chamando de Morales aqui. Ô, Lucas, obrigado, cara. Você, tiozão aí, tiozão te ama, bicho. Obrigado aí. Quem mais? Até eu vendo aqui, vamos prosseguindo. É o seguinte, meus amados. Já que nós vamos passar um pouquinho do horário hoje, graças a vocês, Eva Pereira, lá de Lençóis Paulista, um beijo no coração. Galera de Tunas, beleza. Falando em Tunas, gente, dia 8 nós ia estar lá na Juliane, beleza. Quer dizer, ia não, vamos. Aí, como tem lá no Tigre também festa, lá não sei aonde, lá nos Pocinhas, e tem quatro festas juninas em Tunas. Dia 7 e dia 8. Dia 7 a gente ficou para cantar no Pocinhas, porque dia 8 a gente só pode atender um. Não tem como tocar em duas. Não dá tempo. Então, dia 7 no Pocinhas e dia 8 lá na Juliane, na entrada de Cerro Azul. E dia 15 a Claudiane está nos contratando, tá entrando em contato com os empresários ainda. Estão se negociando lá. Amados e amadas. Alguma novidade? Não. Beleza. Miltinho. Diz. Eu fui ministro por 2 etapas. A primeira etapa, nós, na falta de sacerdotes, nós celebrávamos. Nós éramos em 3 ali na Mãe Rainha, no Monte Castelo, pertinho aqui, que hoje é São Dimas. Então, uma semana era minha, uma semana era do Geraldo Paiva, um beijo no coração da família Paiva, né? Estão assistindo nós em Bocaiúva, Lençóis Paulista, Maracanã e Guaraituba. Era eu, Geraldo e Claudinei. Então, quando o sacerdote não podia, cada 15 dias um de nós celebrava. Né? E antes disso tinha uma formação, até hoje existe uma formação para o ministro. Eu em si assumo que aqui nós tiramos a roupa da notícia, achava pobre. Formação para ministro, que na falta de um padre ele tem que estar lá, era na época uma formação pobre. Então eu só ouvi uma vez de relance por um teólogo que estava pregando para os ministros que estavam fazendo formação, deixou escapar, hoje sacerdote. Né? Inclusive, Deus abençoe ele. Está atendendo a igreja mais importante da arquidiocese hoje. Está na catedral. Beijo pro padre Marcão. Ele ainda era formador de teólogos na época. Ele deixou escapar uma coisa, mas nós não aprendemos nada sobre isso e é importante. É verdade que a Igreja Católica tem um país. E o que era antes desse país e por quê? É um país Vaticano. O que é isso? O que significa? Vamos lá. Hélio, até hoje temos, né? Nós dizemos Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano, ele era muito grande, né? E nós falávamos Estados Pontifícios. E hoje nós conhecemos como Itália, né? Hoje nós conhecemos como Itália. Explica esse balai de gato, que agora confundiu mais ainda. Então, o Papa, ele, ao longo dos séculos, ele teve muito poder, né? O papado. Então foi criado um Estado chamado Vaticano. E foram criados, então, os Estados Pontifícios, como se fossem os estados do Brasil. Então, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Bem explicado. Então, ali nós tínhamos os Estados Pontifícios. Por fim, ao longo do tempo, a igreja, por tantos conflitos, ela começou a perder as suas influências. E chegou um tempo em que aqueles que queriam separar a igreja de um estado contínuo, de um estado grande, começou a ter guerra, fazer guerra contra o Vaticano. E essa guerra fez surgir, então, o que nós conhecemos hoje como Itália. Então, foi se tomando os estados pontifícios, até que ficou uma porção de terra ali muito pequena, aonde o próprio Vaticano é extremamente pequeno hoje. Que tamanho que é o Vaticano? Colombo? Hoje, vamos dizer assim, por alto, 5 quilômetros quadrados. 5 quilômetros quadrados. É muito pequeno. Então, quando a Itália viu que o Papa estava isolado
em um território menor do que muitas cidades, né? Então, isso pode ficar para a igreja. Isso pode ficar para a igreja. Quem idealizou isso? Olha, quem determinou? Olha, não, foram feitos o último acordo assinado, ainda foi um pouco antes ali da Segunda Guerra Mundial, né? Então, 42, 43, ali. Então, foram feitos acordos entre o Estado italiano, com Mussolini, e o Vaticano, onde se reconheceu tanto ali quanto uma fazenda que nós chamamos Castelo Gandolfi, né? Como áreas que compõem o Estado do Vaticano. Então, o que nós temos é a cidade do Vaticano, que também é Estado. Por isso que o Papa é chefe de Estado, mas só que está no meio da Itália. Entendi. Chefe de Estado, ele estaria hoje no lugar de Ratinho Júnior? Não, o chefe de Estado seria Lula, né? Presidente do seu... Exato, porque assim, nós estamos muito acostumados na cultura brasileira com a palavra Estado, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, enfim, nós estamos acostumados. Mas quando nós falamos na cultura fina, né? Chefe de Estado é presidente da República. Agora, governador veja bem, governador não é chefe de Estado. Como governador de Estado, aí sim, Ratinho Júnior, né? Entendi. Isso, mas chefe de Estado. Isso, mas chefe de Estado nós estamos falando presidente da República. Por isso o Papa é chefe de Estado. Ele explicou bem. É isso aí mesmo. Segundo o Rabino, resposta, então bateu as linguagens. É isso aí mesmo. Agora eu queria uma pergunta para ele. Conclui aí que daqui a pouco nós finalizamos. O que é o sinal da besta? Agora ele pegou o tema semana passada. Vamos lá. Só que para nós conversar, tudo bem. Essa resposta aí dá tempo. Mas nós vamos marcar porque final dos tempos só ele pregou. Pregou o café dele, coiseia, entendeu? Aí precisa de um dia, final dos tempos, nós podemos marcar pro mês de julho com você. Entendeu? E tá faltando o evangélico, gente. Mas eu posso dar uma resposta direta. Pode. A Eva Pereira, lá de Lençóis Paulista, escreveu aqui que tá querendo aprender alguma coisa com os evangélicos. Porque já é o 3º ou 4º podcast que a gente faz. E não conseguimos, o evangélico estão tudo meio ocupado, entendeu? Acho que estão tentando entender primeiro. Vai ficar bom. Tem 2 na lista, aí vai ficar bom. Falando em Eva Pereira, Henrique Coppen deu um boa noite, amigos, para nós. O Henrique conhece todo mundo que tá aqui. E então ele já fala boa noite, amigos, porque ele conhece todos, né? A Dirvete Stefanzak junto com Israel de Matos e outras 4 pessoas. Dirvete, um beijo no coração, querida. Você deve estar lembrando a época de grupo de jovens. Deu uma boa noite para nós aqui, né? Eu com a Dirvete, há 22 anos atrás, nós coordenávamos um grupo de jovens ali na Mãe Rainha, Milton. Ali aonde de vez em quando você dá curso de batismo ali. Ok, nós paremos aonde? Vamos lá, sinal da besta. Sinal da besta, pergunta feita para Miltinho Missionário. Acredito eu que vai dar tempo de responder mais essa. E daí a gente já se organiza para a próxima sexta. Vamos lá, nós podemos marcar um dia, nós só tratamos de sinal da besta, sem nenhum problema. Maravilha, vai lá. Vamos lá. Bom, quando nós falamos de Bíblia e sinais, nós estamos falando da cultura romana. Então, o emblema 666, né, trazido, também pode ser interpretado de muitas maneiras na cultura romana. Até Nero. Nero também pode ser interpretado com o número 666. Então, não é uma definição numérica. Somente o escritor que escreveu sabia o que ele queria escrever. Não dá interpretação exata sobre 666. A única coisa que nós temos na Bíblia de forma clara é o sinal de Deus. O sinal de Deus está lá no Evangelho de São João, início do capítulo 6, aonde vai dizer que aqueles que comem o corpo e o sangue de Cristo, é ali que Deus imprimiu o seu sinal. Então, a Eucaristia
é o sinal de Deus, é o sinal impresso de Deus ao homem. Então, toda vez que eu comungo o corpo e o sangue de Cristo, está sendo imprimido em mim o sinal de Deus. Porque o sangue de Cristo marca, o corpo de Cristo marca. Tá. Nós somos Agora, marcados. Outra pergunta, assim, bem rapidinho. Por que o catolicismo ele dá a ceia e só o chefe toma o vinho? Vamos lá. Nós temos, no início do cristianismo, Rabino, um problema muito sério. Porque a Eucaristia era feita de pão. Era feita de pão. Literalmente. Só que muitos queriam encher a barriga de pão. E Paulo vai dizer, olha, coma em casa. Eu vi, tá na Bíblia. Come em casa. Não vem, porque isso daqui é sagrado. Isso daqui é sagrado. E a Igreja Católica, ela vai reduzir aos poucos o que nós chamamos de Eucaristia. Então vai diminuindo os pães, até em Santo Agostinho é distribuído pão, é distribuído vinho para todos, enfim. Mas chegou um determinado momento, que a igreja entendeu o seguinte: no corpo há sangue? No corpo há sangue. Sangue. No sangue há corpo? Está ali as células. Verdade. Está ali as células. Então, a igreja, porque é o corpo de... Não é só uma ceia. Para nós católicos, não é uma santa ceia, simplesmente. É o corpo e o sangue de Cristo. Então, qualquer fagulha ali é o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que aqueles restinhos tem que todo carinho, zelo, tá? todo, porque aquilo dali eu posso adorar. Na minha época de ministro, tá sendo com cuidado com os fiados. E continua. E continua. É o corpo, é o sangue de Cristo. Então, o que se fez? Por todo o zelo que tem que se ter ao sangue de Cristo, ao corpo de Cristo, se definiu que o padre, ele comunga das duas espécies, porque tem que ser celebrado nas duas espécies. Mas para que haja um zelo maior, só se distribui a hóstia. Mas na hóstia também contém o sangue de Cristo. Agora, claro que a igreja sempre se debateu com isso, Hélio, Rabino, ao ponto de que algumas igrejas, quando há a possibilidade que tem um piso adequado, que tem ali como ter um controle maior. Então, vou dar aqui como exemplo na Arquidiocese de Curitiba. Se você vai no Santuário de São José do Capão Raso, os ministros da Eucaristia, eles distribuem sobre as duas espécies. É uma âmbula diferenciada, aonde tem um copinho no centro, que ali está o sangue. Então, o ministro mergulha para todos os fiéis. Mergulha e dá a hóstia mergulhada, né, no vinho, no sangue. Então, é a recomendação da igreja. Ou é o suco? Sempre a consagração deverá ser feita a partir do vinho. Nunca suco. Não é previsto. Cristo não multiplicou. Cristo não multiplicou suco. Né? Ele não celebrou com suco. Eu tô com vocês aí. Ele não celebrou com suco, ele celebrou com vinho. Exatamente. Então o que... É antibíblico. Veja bem, a recomendação da igreja é sempre a celebração a partir do vinho. Em casos muito específicos, pode ser dado licença para suco. Mas são casos raríssimos em situações extremas de padres presos, de que haja alguma impossibilidade extrema. Mas assim, a regra é, Cristo consagrou vinho. Isso tá feito com vinho. Vocês estão de parabéns. Além dos evangélicos que estão pregando para os católicos. Mais uma vez, faz coisa errada. Mais uma vez, os dois teólogos conseguiram se entender aqui. Não, gente, maravilha. Muito obrigado a todos. Henrique Cook está nos assistindo. Nilva Miranda, Nilva do céu, um beijo no coração, 14 anos de amizade. Alessandra Paiva, rapaz, Alessandrinha, Alessandra, um beijo no coração. Mary Brandt, quanto tempo, Mary? Você ia nas vigílias com nós, lembra? Elisângela Aguilar, obrigado.
A Suelen. Ô, Suelen. A Suelen já foi minha madrinha já. Por mim continua, né? Mas tudo bem. Beijo no coração, Sueli. Como é que tá o Roberto? Beleza? Mary Brandes, obrigado. Maria Messias está nos assistindo, rapaz, lá de São Paulo. Obrigado, Maria. Beijo no coração. Nilva Miranda. Até o Cacique está nos assistindo, cara. Cacique, está em Tunas ou em Tamandaré, seu cachorro? Onde é que está? Vamos estar em Tunas aí no começo de julho, cara. Vai lá. Vai com nós lá. Fazer um barulho com nós lá e nos proteger. O Cacique é segurança qualificada. Hilda Candeu, um beijo no coração. Nós assistimos o tempo todo. Meus amigos amados, os diretores estão tudo ali, batendo papo ali, aqueles cachorros ali, entendeu? Só que eles estão batendo papo, mas eles estão atentos. Organiza pro final aí, senão minha mãe me ergue na cinta quando eu chegar em casa. Não se esqueça que eu virei piá-bebê de novo, entendeu? E daí eu sou operado pela mãe. Da querida da mamãe, entendeu? Eu e tio Maduro. O negócio tá tão bom que a galera quer mais meia hora. Eu tenho a noite toda. Olha o Miltinho. Rapaz, nós precisamos... Tô animado. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar nos particulares. Elisângela Aguilar. Acho que eu não falei de você, né? Obrigado, tá nos assistindo também. Miltinho, vamos combinar direitinho? Porque você não tá escape. Eu quero você aqui falando sobre batismo. Vou citar vários exemplos, meus, inclusive, nas formações de ministro pela época fora. A nossa formação de batismo é fraca, agora na paróquia não. Porque você está no comando e eu te conheço. Padre Vilela, um beijo no coração, adoro você, amo você. Quando eu e o meu filhote está cantando por aí afora, o Padre Vilela gosta que ele faz aquela terceirinha alta, aquela segundinha alta. E meu moleque é malandrinho, eu já ensinei ele desde quando começou a cantar. Quando alguém destacar, faz a voz do meio. Deixa o cara que destaca e eu taco a outra, seja baixo, seja alto, e de forma aquele coral o padre gosta. Padre Vilela em breve aqui, imagina que legal, você, Padre Vilela e o Rabino, entendeu? É só dar um chicote pra cada um. Meu Deus, brincadeira. Gente, é uma forma de fazer vocês rir, mas nada a ver. Vocês viram que aprendizado, que coisa linda, né? A galera querendo que continua. Mas, gente do céu, Nilva Miranda, boa noite a todos. Boa noite, querida, um abraço. Cacique, boa noite, Hélio, tô em Tamandaré. Ó, o Cacique já me respondeu, cara. Mas estaremos lá dando uma força daquele barulho. Ah, Cacique, velho. Agora, Maria Messias, gente, lá de São Paulo. Oi, boa noite. Estou na escuta. Obrigado por lembrar de mim. Abraço para todos. Nilza está assistindo. Gente, muito bom estar com vocês. Eu gostaria... Bom, tá, voltando. Preciso de você em breve, né, para alguns determinados temas. Esse aqui já virou figura do programa, rapaz. Eu quero que o doutor ali... Não, faz brincadeira. Falando em doutor, eu quero... ele não é padre por um fio. Não, mas... Por revelação divina. Ele vai explicar na próxima. Em consideração, ele falou uma coisa aqui muito importante, que eu queria que os pastores estivessem aqui, para eles... E eu ia confirmar o que ele falou. Vai lá, eu ia confirmar o que ele falou. Eles dão suco. E não está escrito. Os evangélicos, né? Sim. É porque para eles tudo é errado, antes que o vinho é não sei o quê, é álcool. Mas o apóstolo Paulo mesmo falou para Timóteo. Não se embriagueis. Ele não deu suco. Ele deu vinho. Isso. E ainda orientava para não se embriagar. Exatamente. O suco embriaga, doutor? Não, né? Não. Então... Dá o seu boa noite para a galera aí para nós finalizar. Olha, uma boa noite para todos. Eu agradeço a Deus que nos tem encaminhado até aqui, junto dos nossos amigos. Eu não tenho inimigo, graças a Deus, eu tenho amigo. Eu tenho. Não. Você sabe, como o doutor falou, se você considera as pessoas. Verdade. Você tem que considerar todo mundo. Você já foi vendedor de muambo no meio de bandido, né? Sim, né? E todos eles me abraçaram e tudo, certo? Então é isso, ó. O ser humano, ele é... Do jeito que está o mundo hoje, está muito confuso. E todo segundo está acontecendo tragédia, pai matando filho, filho matando pai, mas isso é para acontecer mesmo, né? Então, eu agradeço. Obrigado. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a presença do Rabino, enfim, todos os diretores, e nós vamos multiplicar isso também na Rádio Patronitas, vou estar colocando lá.
esta entrevista, bem como nas páginas da nossa comunidade, Facebook, enfim. Vamos estar divulgando o trabalho de vocês também com isso. Né? E eu quero agradecer de coração cada um que acompanhou. E eu vou deixar um convite, porque a comunidade católica missionária Patronitas, ela tem peregrinações. Então, por exemplo, no mês de julho, agora nós estamos indo para o Santuário Santa Rita de Cássia. Já no primeiro final de semana, saída, se não me falha a memória, dia 8. E no final do mês estamos indo também para o Santuário de São Miguel Arcanjo, lá em Bandeirantes, eu fui com você uma saindo vez. aqui de Colombo, Curitiba, enfim. Mas eu deixo o convite também, eu vou deixar o meu número, nós temos também um acompanhamento para pessoas que estão em dúvida de fé. Qual que é o telefone para a galera que está interessada na excursão? Vai lá. Vai lá, 41, código de área 41, 997039357. 997-03-9357. Eu vou lembrar, se você tem alguma dúvida da Bíblia, se você tem alguma dúvida da fé católica, se você quer conhecer um pouco mais, você pode ligar para a gente tem atendimento individual para pessoas que às vezes estão em crise de fé. Não sabe no que acreditar, né? Então nós pegamos a Bíblia e vamos falar sobre a fé católica através da Bíblia e tirar todas as dúvidas que às vezes alguns pastores colocam, né? Por fazer uma interpretação equivocada da Bíblia ou omitir textos bíblicos. Então a gente trabalha toda a fé católica a partir da Bíblia. E quando nós dizemos, olha, isso daqui não tem na Bíblia, mas nós vamos dizer na história dos primeiros cristãos que morreram lá na boca dos leões. O que eles ensinavam sobre a fé? Esta fé aqui, esse ponto aqui não está na Bíblia, mas está nos primeiros cristãos. Então, até Santo Agostinho, ninguém tem dúvida que a fé católica é autêntica. Né? Muitos vão dizer, porque Lutero foi lá nas fontes daqueles que morreram antes de Santo Agostinho. Não, Santo Agostinho rezava pelos mortos, Santo Agostinho pedia a intercessão dos santos. Os primeiros cristãos viviam isso. Então, quando nós damos esse curso ou individual ou em grupo, né? Porque às vezes tem pessoas que estão fazendo essa transição de volta para a Igreja Católica, e às vezes é um pouco constrangedor para elas dizer, olha, então a gente tem um atendimento também individual. Então, deixo mais uma vez um número, se você quer, de qualquer lugar do Brasil, a gente acompanha, enfim, tudo sem nenhum problema. E nós não fazemos vídeos com essas pessoas, a não ser que elas queiram, tá? Então, para guardar sigilo, que às vezes é constrangedor. A pessoa não quer que a família saiba que ela está voltando para a Igreja Católica, ou que ela está com dúvida da fé, né, da sua fé, está vindo para a fé católica. Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, mais uma 41. Vez, mais 4 pessoas assistindo. 41, código de área 997 039357. 41 997 039357. Que maravilha. Jô Estrapação está assistindo, muito obrigado. Josilda Candeu, amém. Amei o programa, abraços, obrigado. E Marcos Piscinho, ô Marquinho, um abraço, meu querido. Ana Souza, minha queridinha sobrinha. A Aninha, ela perguntou, estou ligadinha em vocês, obrigado, meu amor. Ela perguntou por que não teve quarta-feira, se por um acaso tinha tido e ela perdeu, tadinha. Aí que eu expliquei que eu viajei para os Mato Grossos, passei raiva lá com os pedágios, não vou falar hoje. Comeu salame do que é, né? Comi salame de... Rapaz, não sei se pode falar. Fala! E se nós ir preso? Capivara. Rapaz, entendeu? Cuidado. Não, é porco. É porco, né? É porco. A capivara foi só uma piadinha, né? Então, capivara. Não liga não, que aqui você perde o amigo, mas não perde a piada. Aninha, obrigado, né? Na verdade, a gente viajamos, né, para Mato Grosso e daí não teve. Hoje foi quinta, era pra ser amanhã. Tô indo lá pro Bonfim amanhã, gente. Vou pra Bahia, volto só sexta que vem. Samir, não sabemos que nós fazemos sexta ou sábado, viu? Semana que vem. Hã? Não, tá, já avisou, né? Não, eu faço, vou prometer aqui, eu faço uma propaganda lá, eu vou pra uma igreja que ela é dentro de uma rocha. A minha mãe foi lá 61 anos atrás. Mandou eu filmar, tirar foto. Ela lembrou de tudo. Ela tá com 100 anos, mas ela lembrou de tudo. Tá assistindo nós. Junto com a Janete. Tá assistindo nós. Entendeu? Vai me bater quando eu chegar, mas agora eu já falei que ela tem 100 anos.
Aí ela mandou gravar vídeo e tal, pra saber se o Rio São Francisco ainda tem água. Eu falei, mãe, tem, não secou ainda. Entendeu? Então, eu vou pra lá, só volto sexta, não sei que horas. Então, eu vou fazer uma propaganda direto da Igreja das Rochas lá. A igreja diz que é dentro de uma pedra, dá 1 quilômetro quadrado, dentro de uma pedra. Eu vou fazer um vídeo direto de lá, né? E mandar pros ouvintes amados pra avisar que dia nessa vez. Vai ser sexta ou sábado, ok? Beijo, galera! Obrigado! Nada, né? Você viu? Livro do Dona Mãe.